Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal O Poder da Oração. Que bom, você já sorriu hoje? Dê um sorriso aí, seja otimista. O sorriso ele faz bem. Eu não estava muito bem não, mas eu comecei a sorrir, aí ficou melhor. Bom, eu quero nesse vídeo fazer um segundo momento daquele tema que eu coloquei, a polêmica nas redes sociais. Jesus teria uma rede social se ele fosse o nosso contemporâneo hoje? O que você acha? E aí, agora eu quero comentar sobre isso. O que eu entendo? Que Jesus não teria uma conta pessoal. Não, ele não teria essa intenção de criar uma conta em qualquer plataforma. Por quê? Porque a intenção de Jesus não era ganhar fama. Ele disse que ele veio com o propósito de dar testemunho da verdade. Então ele era o Messias, ele era o Cristo. Quando ele curou um leproso, no capítulo 8 de Mateus, purificou aquele leproso. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, vá e mostra-te ao sacerdote. Isso quer dizer que era para ele ir até as pessoas certas, pontuais, para que eles soubessem que o Messias estava no meio deles, porque só quem tinha esse poder de limpar os leprosos, de curar, de levantar os paralíticos, de ressuscitar os mortos, como foi o caso do Lázaro, era o Messias. Então isso era um sinal muito claro. Outro momento foi que os, os judeus, aqueles seguidores dele, eles queriam fazer Jesus, torná-lo rei. E o que aconteceu? Quando ele soube da intenção deles, de que eles queriam torná-lo rei, o que ele fez? Ele se ausentou e foi para um lugar sozinho. Ele não tinha nenhuma intenção de ser afamado, ser colocado no lugar de rei, porque ele não veio com esse propósito. Então a resposta é não. Jesus não teria uma rede social para ele, no nome dele, que ele alimentasse, que ele divulgasse o seu trabalho. Mas eu acredito que teriam muitos discípulos que fariam isso, como os fã-clubes que existem, né? As pessoas não têm conta, mas eles criam contas e ali divulgam as ações, as imagens, as palestras daquela figura pública, porque Jesus tornou-se uma figura pública na época. Então essa é a resposta. Vamos lá. E eu quero falar hoje nós falaremos do rei Davi. O rei Davi, ele fez uma oração. E a oração dele foi num momento bastante confuso, eu acredito assim, porque ele reinava sobre Israel e Judá, e de repente ele pensou assim: vou fazer um censo. Mas a Bíblia diz, em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1 em diante, diz claramente que Satanás se levantou contra Israel. Quem se levantou? Satanás. Então, ele incitou a Davi a levantar um censo a Israel. Veja bem, a oração de Davi, no final do capítulo, ela vem carregada de um clamor muito sincero. Por quê? Porque o Senhor fez, a partir desse erro de Davi, ele deu 3 alternativas para Davi. Depois que ele fez o censo, contou todos os habitantes de Israel e Judá, menos da tribo de Levi e de Benjamim. E o que ele fez? Ele
viu tudo aquilo acontecendo, o anjo do Senhor trazendo a peste sobre os filhos de Israel, e caíram 70.000, de 1.000, 1.000.000 e tantos homens, caiu 70.000, e ele, apesar de ter dito, eu prefiro escolher cair nas mãos do Senhor, porque são muitas as suas misericórdias, o anjo do Senhor veio com a peste e destruiu todos os territórios de Israel. Quando isso aconteceu, Davi, ele teve a visão deste anjo destruidor, que tinha uma espada desembainhada nas suas mãos. E quando ele fez isso, ele viu esse anjo contra Jerusalém, ele se prostrou. Ele já estava com veste de pano de saco e cinza sobre a sua cabeça, mas ele se prostrou. Ele prostrou seu rosto em terra. E aí ele clamou, junto com os anciãos, com o rosto em terra. Ele disse, não sou eu que disse que se contasse o povo? Davi assumiu a culpa diante de Deus naquele momento. Ele disse, Senhor, foi somente eu que disse que era para contar o povo, fazer o censo. E Davi intercedeu ali pelos habitantes de Israel. Ele diz, porém, estas ovelhas, ele chama o povo de Israel de ovelhas. Viu como ele tinha um espírito de pastor. E ele disse, o que elas fizeram? Ele disse, esse castigo tem que ser para mim e não para o povo. Ele clamou. Quando ele clamou, o Senhor, ele disse para o anjo, basta. E aí ele mandou que Gade, que era o profeta, fosse até Davi e disse, vá até a eira de Ornã e faça-lhe um sacrifício por esse pecado. Davi assim fez, ele foi lá com o dono da eira, comprou aquele lugar e levantou um altar, sacrificou, adorou o Senhor e dessa maneira o Senhor cessou a peste sobre Israel. Sabe, o que nós tiramos de lição é que realmente há poder na oração, mas não é mágica, não é nenhuma mágica. Sabe, nós temos um ímpeto de fazer as coisas com as nossas próprias mãos, a nossa própria capacidade. Nós entendemos que aquilo ali pode ser lucrativo para nós. Nós entendemos que aquilo pode ser vantajoso. Eu acho que vai valer a pena fazer isso. Aparece um outro que disse, mas será que é necessário mesmo? Pode até discordar e você, por estar num status maior, num nível elevado, você diz é isso e é isso mesmo. Mas com Davi não teve conversa. Até teve, o Senhor deu 3 alternativas para ele. Ele disse, o que você quer? Ele mandou que o profeta fosse até o rei Davi. Ele deu 3 alternativas, está em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 9. Ele disse, você tem 3 alternativas, 3 anos de fome, ou por 3 meses que seja consumido diante dos teus inimigos, adversários da espada, e eles te alcance, ou por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel. Davi não escolheu nenhuma das 3, mas ele disse,
Eu escolho cair nas mãos do Senhor, porque nas suas mãos são muitas as suas misericórdias. Esse é o poder da oração. É quando nós nos humilhamos, é quando nós assumimos a culpa, é quando nós não terceirizamos a culpa, ou seja, a culpa foi do fulano, a culpa foi de coisa tal, não. Davi assumiu a culpa diante do Senhor. Ele disse: seja tua mão contra mim e não contra esse povo todo. Ele se humilhou, se arrependeu. Ele disse: não sou eu que disse que contasse o povo, a culpa é minha, eu reconheço. E ele diz: Senhor, que a tua ira não venha sobre os habitantes de Israel, porque o que essas ovelhas fizeram? E assim o Senhor poupou o restante de todos os filhos de Israel, quando Davi intercedeu, orou. Então aí está o poder da oração. Quando você identifica o seu pecado, quando você assume a culpa e quando você se humilha diante do Senhor. E outra, por fim, ele sacrificou, ele ergueu um altar e ali ele sacrificou. Isso quer dizer, ele estabeleceu ali um altar de adoração, louvor a Deus, para uma reconciliação com Ele. Que nós tenhamos um coração contrito e abatido diante de Deus e reconheçamos que nós erramos, que nós somos pecadores, que nós precisamos da correção dele e que nós entendamos que é por sua misericórdia que nós não somos consumidos, como diz lá em Lamentações capítulo 3, 20 e 21, que diz que as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã, mas é necessário que na oração nós sejamos humildes, não cheguemos logo para questionar, confrontar Deus, mas digamos e reconheçamos os nossos pecados, as nossas culpas diante do Senhor. Deus, Ele é poderoso para cessar a praga, cessar a peste, cessar toda e qualquer tempestade que possa estar ocorrendo e que foi causada por causa do pecado, por causa da desobediência. Então, que nós entreguemos a nossa oração com muita humilhação diante do Senhor. E Ele diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que em tempo oportuno Ele vos exaltará. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima.